Os olhos das cabras são intrigantes. As pupilas não são arredondadas, como estamos acostumados, mas sim cortes horizontais com um formato arredondado. Quando dilatada, a pupila dos olhos de uma cabra se parece com um retângulo. Por causa de seu formato, a pupila da cabra permite que sua visão cubra 320 a 340 graus. Isso quer dizer que a cabra consegue enxergar mais facilmente animais que as ataquem por trás. Isso é uma solução evolutiva eficaz que faz com que as cabras sobrevivam em ambientes hostis, cheios de predadores. Cabras e outros animais de pasto, como cervos, alces e gado, que são caçados por predadores, têm uma estratégia muito simples para não serem comidos: perceber o perigo e fugir. Seus olhos precisam ser capazes de fazer as duas coisas. Os olhos retangulares permitem que o animal enxergue melhor à noite. E em dias muito claros, a pupila se contrai deixando uma fresta para a entrada de luz. O társio é basicamente um pequeno primata, medindo quase o mesmo que um esquilo. Ele pode ser encontrado nas florestas do sudeste da Ásia. Ele tem este nome em função de um osso do dedo que é mais alongado que o normal. Pelo que se sabe, este pequeno animal é o único primata com hábitos totalmente predatórios, alimentando-se de lagartos, lagartixas, insetos e até mesmo de pequenos pássaros, que são agarrados em pleno voo. Sua principal característica são os gigantescos olhos. O társio tem proporcionalmente os maiores olhos entre os mamíferos. Com os olhos mais pesados que seu cérebro, é possível compreender por que este pequeno animal tem uma das melhores visões noturnas que se tem conhecimento. E é exatamente por conta desta capacidade impressionante que o társio caça à noite. Acredita-se que o társio consiga enxergar a luz ultravioleta, mas para equilibrar as coisas, sua capacidade de distinção da cor ficou um pouco prejudicada. Ele praticamente só vê em preto e branco e em tons neutros. A libélula é um inseto voador muito veloz. Os seus olhos são considerados por muitos estudiosos como sendo provavelmente os melhores olhos existentes entre os insetos. Os olhos da libélula são fundamentais para a sua existência. Eles ocupam mais ou menos 80% de toda a cabeça do animal. Sua forma permite ao inseto uma visão incrível, em 360 graus ao redor. É como se de uma só vez ela conseguisse enxergar em todos os ângulos possíveis. Seus olhos são compostos, ou seja, são formados de pequenos olhos. São nada menos que 30.000 olhos, chamados de uma atitia. Cada um desses 30.000 contém sua própria lente e células receptoras de luz. Sua visão é extraordinária, e a permite distinguir cores que nós humanos não somos capazes. Por ter esta capacidade sensacional, a libélula é capaz de detectar padrões de movimento e rapidamente reagir a eles, seja para capturar sua presa, ou para manter-se viva. Quase metade das espécies de camaleão do mundo vive em Madagascar, na África, 59 delas existentes apenas por lá. No sul do Saara, além de Espanha, Sri Lanka, Índia e Portugal, existem algumas poucas espécies no Havaí e algumas partes da Flórida e Califórnia. Não só conhecidos por mudar de cor, os camaleões possuem um campo de visão de 360 graus e podem enxergar em duas direções ao mesmo tempo. Dessa forma, os camaleões são donos dos olhos mais peculiares do mundo animal. Suas pálpebras superiores e inferiores são unidas, formando um dispositivo circular, com apenas uma abertura suficiente para a pupila fazer o seu trabalho. Os olhos podem rodar de forma distinta e focar para observar dois alvos diferentes, de forma simultânea, o que permite que os olhos se movam separadamente um do outro, sendo uma vantagem que poucos possuem para ficar atento aos predadores que os espreitam. As aves de rapina compartilham certas peculiaridades, na maioria das vezes relacionadas à caça. Muitas dessas características são exclusivas dos rapinantes, e não se encontram em outros grupos de aves. As aves de rapina dependem da visão apurada para encontrar comida, reconhecer outros animais e notar a aproximação de competidores.
A visão dessas aves é incrível, cerca de 2 a 8 vezes mais aguçada que a visão humana. Algumas águias localizam suas presas a grandes distâncias. A águia careca consegue ver uma lebre a mais de 3 quilômetros de distância. Outra característica da visão da águia são os olhos virados para frente, concedendo à águia uma visão binocular, o que dá uma noção de longitude e profundidade, perfeito para calcular ataques contra suas presas. Os olhos das águias são extremamente grandes, mais ou menos cerca de 15% do peso da cabeça. Por este motivo, as aves de rapina têm a movimentação dos olhos bastante limitada. Dentro da caixa craniana, elas não conseguem mover os olhos para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo. Lagostas boqueadoras costumam ser encontradas próximo à costa de mares tropicais e subtropicais e se alimentam de diversos peixes. Esses animais são um verdadeiro pesadelo dos oceanos. Certamente os olhos mais complexos do reino animal pertencem a elas, que por sua vez são consideradas os animais mais violentos do planeta. Natural do Oceano Pacífico, esses animais fantásticos possuem 3 pontos focais e são capazes de enxergar do espectro ultravioleta ao infravermelho, e até mesmo alguns tipos de ondas. Sendo os únicos olhos do mundo que tiram proveito dessa capacidade de percepção. O olho humano, por exemplo, contém milhões de células fotorreceptoras como cones, que nos permitem enxergar as cores. Nossos olhos possuem 3 tipos desses receptores, porém as incríveis lagostas boqueadoras possuem 16 destes cones. O polvo, a lula e a sépia têm os olhos mais desenvolvidos de todos os invertebrados, e alguns têm os maiores do mundo. Os olhos da lula madura são do tamanho de uma bola de futebol, podendo chegar a medir 18 centímetros. Esses animais são conhecidos como cefalópodes. A estrutura dos olhos dos cefalópodes assemelha-se à dos nossos. Mas há uma diferença característica. Ao contrário dos olhos humanos, que mudam a forma do cristalino para obter foco, com precisão, os cefalópodes focalizam mexendo o cristalino para trás e para frente, como um mecanismo automático, facilitando assim enxergar suas presas, garantir alimento e fugir de seus predadores.